Olá, está no ar o Jornal Panorama, a sua fonte de informações do Parlamento Capixaba. A Assembleia Legislativa aprova pedido para a criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Mercado Imobiliário. Quem tem os detalhes é a repórter Karina Borgo. O objetivo da Frente Parlamentar de Apoio ao Mercado Imobiliário, criada por iniciativa do deputado Ismael Almeida, é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do setor por meio da elaboração de projetos legislativos, realização de audiências públicas e debates na Casa. Segundo o deputado, cabe à frente promover um alinhamento de interesses da sociedade e dos empreendedores e profissionais do segmento. Entre as metas previstas estão o incentivo a novas linhas de financiamento para a casa própria, o apoio às políticas do governo para a desoneração do setor imobiliário e ações para a extinção dos terrenos de marinha. Acompanhe agora o resultado da última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal esteve em plenário e tem as notícias. A fase de votação da sessão ordinária desta quarta-feira não teve quórum. Por isso, as matérias que aguardavam análise continuam em pauta para votação para a próxima semana, na sessão ordinária da segunda-feira, às 3 horas da tarde. Entre as matérias em pauta, destaque para o projeto de lei complementar de autoria do governo, que autoriza o Poder Executivo a utilizar verbas do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Produtivas Inovadoras para a implantação do Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória. Voltamos ao estúdio. Os problemas da telefonia no Espírito Santo foram tema de investigação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, no Legislativo Estadual. Depois de um ano de trabalho, o colegiado elaborou um relatório final com as principais deficiências identificadas. Entre os maiores problemas estão o valor alto de tarifas, a queda constante de sinal das operadoras, o mau atendimento aos clientes e a omissão da Anatel na fiscalização dos serviços prestados. Durante a CPI, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a Assembleia, as operadoras, o Ministério Público Estadual e órgãos de defesa do consumidor. O documento obriga as empresas a se comprometerem com a qualidade dos serviços prestados aos consumidores capixabas. Ele prevê melhorias como a oferta de canais de comunicação entre as empresas e os clientes pela internet, pelo telefone e por meio de atendimento pessoal. O termo estabelecia, inclusive, um mutirão no Estado, que recebeu inúmeras reclamações dos usuários. O relatório final da CPI da telefonia, entregue à mesa diretora em março, também apresenta algumas recomendações para melhorar os serviços ofertados aos consumidores, como a criação de uma sala de conciliação dentro do PROCON estadual. Também em março, os membros da CPI apresentaram os resultados para a UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativas Estaduais. A UNALI ficou de reunir informações de CPIs instaladas por todo o Brasil e encaminhá-las ao Ministério das Comunicações e ao Congresso Nacional. Com o fim da CPI, os problemas de telefonia continuam a ser debatidos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Defesa do Consumidor. Na reportagem de hoje sobre as eleições 2014, você confere as regras que definem a distribuição de tempo na propaganda eleitoral gratuita. Você acompanha a propaganda dos candidatos? As emissoras de rádio e televisão no Brasil divulgam de segunda a sábado o horário eleitoral gratuito. A transmissão vai ao ar em 2 blocos de 50 minutos cada e também em inserções ao longo da programação. O espaço tem o objetivo de divulgar as candidaturas. Foi instituído no Brasil há quase 50 anos pelo Código Eleitoral de 1965. A divisão do tempo para os candidatos segue 2 critérios básicos. 1/3 é dividido igualitariamente entre todos os partidos ou coligações participantes do pleito que tenham representação na Câmara Federal e os outros 2/3 proporcionalmente ao número de representantes na Câmara Federal de cada um dos partidos participantes do pleito. Por isso que quem tem mais representantes acaba ficando com mais tempo também. Exatamente. Quem tem mais representantes, quem tem mais partidos aglutinados em sua coligação, proporcionalmente consegue mais tempo de propaganda do que os que arregimentam menos agremiações.
Apesar do nome, o horário político não sai de graça para o contribuinte brasileiro. É o que explica o especialista em direito eleitoral. As concessionárias de rádio e televisão têm direito previsto no artigo 99 da Lei 9.504/97 de abater do imposto devido o valor que deixam de arrecadar com aquele tempo de programação que não é comercializado. Então, esse tempo de televisão é pago sim, é pago pelo Estado e pago com abatimento de imposto. Por incrível que pareça, a forma menos cara de levar ao eleitor a notícia de quem são os candidatos é através desses meios. Se assim não fosse, haveria uma pressão maior sobre financiamento de campanha e uma dificuldade maior do que a já enfrentada pelos partidos pequenos para divulgar sua proposta. E a divisão do tempo para os candidatos no horário eleitoral também é o tema do plenário do Povo de hoje. O horário eleitoral gratuito é distribuído entre as coligações conforme a representação dos partidos na Câmara Federal. Assim, quanto maior o número de políticos exercendo o mandato por determinado partido, maior será o tempo que os candidatos desse partido terão em rádio e TV. Mas o que as pessoas pensam sobre esse tempo diferenciado? Mais tempo na TV e no rádio para alguns candidatos coloca os outros em desvantagem ou isso não influi? Eu acho que seria justo que fosse dado o mesmo tempo, né, para todos os candidatos, para poder apresentar a proposta de cada um. Um partido pequeno, embora tenha um bom candidato, ele tem poucos minutos na televisão. Outros, com o partido é mais forte, tem 16 minutos. Isso não é justo. O partido tendo maior tempo do que os outros está levando vantagem. Para mim é errado. Eu não acho certo porque privilegia exatamente alguns, né? Isso deveria ser determinado um tempo só para todos eles, porque todos estão concorrendo a uma vaga, vamos colocar assim. É injustiça, porque se é partido, se é política, todos têm que ter o mesmo direito. Não tem como você saber se a proposta, qual seria a proposta daquele que tem menos tempo. Eu encaro como muito antidemocrático, como eu que pago esse tempo que é utilizado pelos candidatos, eu acho que para ser justo deveria ser o mesmo tempo para todos os candidatos inscritos. O senhor acha que o candidato que tem mais tempo, ele fica em vantagem do outro candidato que não tem? Sem dúvida, ele usa o poder de comunicação para convencer mais gente a votar nele e assim perpetuar o poder. Eu acho isso injusto, porque se o Brasil é um país democrático, a democracia ela deve ser igual para todos, né? E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a programação da TV Alis Digital continua. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.